Bom, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre a competência 4 da redação do Enem. Nós vamos falar agora sobre mais uma dessas 5 competências que nós sabemos que são exigidas, que são cobradas pelos estudantes, pelos candidatos nesse processo, né, nesse exame. Nós vamos falar agora sobre as principais características dessa competência, o que é que ela exige do estudante, a que ela está relacionada. Ela tem uma ligação um pouco mais estreita com a competência anterior, com a competência número 3, mas com algumas outras características que são muito mais pontuais. Aqui nós estamos basicamente falando da coesão, enquanto na competência anterior a gente falava um pouquinho mais da questão da coerência e atrelada a diversas outras habilidades e competências específicas da língua portuguesa, do uso da língua portuguesa. Então, como sempre, nós vamos começar aqui com a formulação da competência, como aparece na matriz de avaliação do Enem. A competência número 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Note que essa competência, ela diz respeito, logo aqui na sua formulação, diz respeito a um domínio que o estudante precisa ter de diversos mecanismos linguísticos para construir a sua argumentação. Lembra muito a competência anterior, que era a capacidade de mobilizar uma série de conhecimentos também em prol da defesa de um ponto de vista, mas aqui diz respeito à construção da argumentação a partir dos mecanismos linguísticos. Então é preciso que o estudante tenha um conhecimento sobre esses mecanismos linguísticos. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Já deixa um pouco claro que aqui a gente está preocupado, a gente deve estar preocupado com as partes que constituem o texto. Essas partes, vamos das 3 partes maiores que constituem o texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, mas também das partes menores que constituem o texto, as orações, os períodos, os parágrafos. Então, tudo isso precisa estar articulado. Estruturação lógica e formal, a organização dessas partes do texto e a forma como essas partes do texto elas interagem entre si por meio da produção que o aluno fez, da organização, da sistematização que o aluno fez. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Note bem que aqui ele já deixa claro a organização textual baseada aí na construção de frases e parágrafos. As frases e os parágrafos precisam construir um texto organizado. As frases e os parágrafos precisam construir uma sequência de ideias, uma sequência de argumentos, estabelecer uma relação de interdependência entre as ideias. Interdependência é quando essas ideias estão são apresentadas no texto de maneira independentes, mas que têm uma relação com as outras. Elas funcionam de forma autônoma, mas também elas se articulam umas ideias com as outras. Elas não estão apenas lá soltas, isoladas dentro do texto, mas elas também possuem uma articulação com as outras ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de causa-consequência, de conclusão e diversas outras relações que possam ser estabelecidas por esses operadores argumentativos. Os operadores argumentativos, também chamados de operadores discursivos, são aqueles conectivos que vão estabelecer diferentes relações entre as frases, entre os períodos, entre as partes do texto. Eles podem indicar conclusão, adversidade, um argumento superior a outro, uma ordem entre esses argumentos. Então, são diversos tipos de conectivos que podem ser usados ao longo do texto
para estar articulando uma parte com a outra, juntando uma parte na outra, estabelecendo uma relação de vínculo, uma relação de oposição, uma relação de conclusão, uma relação de destaque de um argumento em relação a outro. Então, os operadores discursivos que aqui, nesse caso, precisam estar sendo estudados pelos estudantes para, em seguida, serem aplicados, serem inseridos dentro da sua produção textual. É preciso que o estudante tenha em mente que ele precisa conhecer bem esses operadores discursivos, esses operadores argumentativos, para que ele possa empregar adequadamente em seu texto. Certas preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos, além de pronomes e expressões referenciais, conforme explicaremos adiante no item referenciação. Os operadores argumentativos, os operadores discursivos, são apenas um dos elementos que vão promover essa coesão do texto. Vários outros elementos podem fazer isso. Advérbios, locuções adverbiais, vão promover essa articulação entre as diferentes partes do texto, entre as frases, entre os períodos, entre as orações, entre os parágrafos. Então, são diversos elementos que vão promover a coesão do texto. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos que estão articulados. Essas ideias desses parágrafos precisam se referir às ideias que já foram mencionadas. O texto ele é uma unidade de sentido. Ele é constituído por diferentes partes que formam uma unidade de sentido. Por isso, um parágrafo não pode ser isolado em relação ao outro. Por isso, uma parte do texto não pode ser isolada em relação à outra. É preciso que haja uma ligação entre elas. Assim, na produção de sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação da competência 4, será considerado, portanto, o modo como se dá o encadeamento textual, a unidade do seu texto, a forma como você organizou as diferentes partes, como você articulou, como você ligou, como você fez uma vinculação entre as diferentes partes do seu texto. Para isso, nós podemos usar diferentes recursos linguísticos, o uso de conjunções, esses conectivos, o uso de preposições, nós podemos usar referências, reiterações, diversos outros recursos linguísticos que nós vamos ver aqui ao longo desse slide, dessa apresentação, que podem promover a coesão do seu texto. Você viu que as competências 3 e 4 consideram uma construção da argumentação ao longo do texto, porém avaliam aspectos diferentes. Tanto a competência 3 como a competência 4 dizem respeito à questão da argumentação, à defesa de um ponto de vista, à defesa da sua tese, à discussão de sua tese. Mas a competência 3 e a competência 4 avaliam coisas diferentes. A competência 4, como nós estamos vendo aqui agora, ela diz respeito mais à questão da coesão do seu texto, a argumentação de forma coesa. Na competência 3, é avaliada a capacidade de o participante selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, trata-se da estrutura mais profunda do texto. Já a coesão, avaliada na competência 4, atua na superfície textual, isto é, avalia as marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Competência 3, ela vai relacionar aí o texto de uma forma mais ampla. A competência 4 vai permitir uma leitura que chegue nessa compreensão ampla do texto. Desse modo, você deve, na construção de seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão de ideias tanto entre os parágrafos quanto dentro deles. É preciso promover a coesão do texto não apenas entre os parágrafos, mas é preciso promover a coesão do texto dentro dos parágrafos, nas orações, nos períodos que constituem esses parágrafos.
E é preciso também construir uma coesão entre as diferentes partes do texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é apenas promover a coesão do texto em seus parágrafos, na relação entre os parágrafos, mas na relação entre as partes maiores também do seu texto. Como garantir a coesão do texto? Para isso, nós usamos diferentes recursos ou diferentes mecanismos linguísticos que vão promover a coesão do texto. Nós vamos ver aqui quais são esses recursos, quais são esses mecanismos. Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis, ou seja, um conjunto de princípios em níveis diferentes que vão promover a coesão textual. Primeiro, estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias, ou seja, a ideia núcleo do parágrafo e as ideias secundárias a partir dessa ideia núcleo. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Os parágrafos são desenvolvidos a partir do modelo de argumentação que o estudante adota. Então, é uma argumentação por comprovação, por comparação, por exemplificação, por raciocínio lógico. O parágrafo vai ser construído a partir desse modelo argumentativo. Mas esses parágrafos não podem ser isolados. Se um parágrafo apresenta um tipo de argumentação, o outro não pode esquecer a argumentação que eu fiz anteriormente. É preciso que haja uma relação entre eles, é preciso que haja uma articulação entre um parágrafo e outro. Estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações, para que possam expressar as ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Os períodos, eles são organizados de modo que se estabeleçam as diferentes relações entre as ideias. Note que aqui eles levantam uma possibilidade de que esses períodos eles possam ser construídos por duas ou mais orações. Mas essa possibilidade não vai inviabilizar que o período ele traga uma ideia específica, uma forma de apresentação do seu ponto de vista, de sua discussão, que leve a essas diferentes ideias que vão construir o seu parágrafo. São ideias de contradição, de causa e consequência, de comparação, de conclusão, de oposição, seja lá que ideia você queira demonstrar, que ideia você queira apresentar naquele período, naquele parágrafo, e assim ir construindo e organizando a sua argumentação ao longo do desenvolvimento e de todo o texto. Referenciação. Pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e depois retomados. Você cita uma informação e depois você retoma aquela informação. Você faz a apresentação de um fato e depois você retoma aquele fato. Isso vai acontecer dentro do seu texto. Pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e depois retomados à medida que o texto vai progredindo. Ou seja, é impossível que não aconteça isso dentro do texto. Esse processo deve ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos, além de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Como eu vou me referir a um termo que eu citei anteriormente? Eu posso me referir a esse termo de diferentes formas. Como eu vou me referir a uma informação que eu mencionei anteriormente? Eu posso fazer isso de diferentes formas. Eu posso usar pronomes, mas como aqui mesmo dessa possibilidade. Eu posso usar pronomes, eu posso usar os demonstrativos, posso usar advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, para que não haja repetição de palavras, hipônimos e hiperônimos, palavras com hipônimos, palavras com sentido mais restrito, hiperônimos, palavras com sentido mais genérico, expressões resumitivas que vão resumir uma ideia ou um fato, fazendo referência a outra ideia ou a outro fato, metáforas que vão também fazer uma alusão, que vão fazer uma indicação ao que foi dito anteriormente,
De modo que eu não repita, o que não pode acontecer é a repetição da mesma ideia, a repetição da mesma palavra, do mesmo lugar, da mesma coisa. Você precisa fazer referência usando outros recursos, outros mecanismos linguísticos. Agora vamos a uma série de recomendações em relação a essa competência 4 na redação do Enem. Primeiro, né, vamos para a primeira recomendação. Procure utilizar as seguintes. Na verdade, aqui é só uma introdução. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Se você já colocou uma informação no seu texto, se já apareceu um elemento, use os mecanismos a seguir, que serão apresentados a seguir, para retomar esse elemento, para retomar essa coisa que já apareceu em seu texto. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Então, se você já se referiu a uma pessoa, a um lugar, a uma coisa, use qualquer uma dessas expressões, pronomes, os possessivos, os demonstrativos, advérbios, para se referir àquilo que você já mencionou anteriormente. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. Isso aqui é importante. Suponhamos que na frase anterior você fale de um martelo. Então você vai usar na frase seguinte que você for se referir a esse martelo, você pode usar um hiperônimo. Em vez de usar a palavra martelo, que é um hipônimo, você pode usar um hiperônimo, como ferramenta, objeto, para que você se refira ao martelo. Então é possível que você use, é interessante que você use tanto essas expressões como expressões resumitivas, como esses outros recursos linguísticos, como sinônimos, hipônimos e hiperônimos, para se referir a algo que já apareceu em seu texto, que você já mencionou em seu texto, em vez de repetir a palavra martelo, 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 como foi o exemplo que eu dei aqui. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem o que foi dito. Os conectivos são bem interessantes para você se referir a uma ideia, a um verbo, a um substantivo, a um período, a um fragmento do texto anterior. Então, esses conectivos vão também dar uma ideia, vão transmitir uma ideia de ligação dentro do texto, que é o que nós estamos vendo aqui, que a coesão é uma ligação entre as partes do texto. Então, os conectivos eles podem transmitir uma ideia de adversidade, de conclusão, de alternância de argumentos. Então, eles vão permitir que você retome aquela expressão, aquele fragmento do texto de forma muito sofisticada, de forma adequada. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Se eu já citei um elemento e eu não quero usar nenhum hipônimo, nenhum hiperônimo, nenhum pronome, nenhuma expressão resumitiva, o que eu posso fazer? Eu posso omitir, eu posso deixar de mencionar, de apresentar novamente aquele termo, desde que ele seja facilmente identificado. Às vezes, pela forma como você constrói a frase, como você constrói o texto, será muito fácil para o leitor identificar o que você está se referindo, mesmo que você não coloque, não introduza novamente aquela palavra, aquele elemento ali no seu texto. Então, às vezes, basta você omitir o que você quer se referir, ao que você quer se referir, mas a forma como você vai apresentar isso na sua escrita vai permitir que o leitor identifique ao que você está se referindo. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos de forma constante ao longo do texto. É preciso que vocês usem operadores argumentativos em todo o texto, o tempo todo, para relacionar orações, frases e parágrafos, para que o texto ele fique todo ligado. A coesão é quando o texto é todo ligado, quando todas as partes do texto estão ligadas. Então, eu vou usar os operadores argumentativos apenas para relacionar introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, é em todo o texto. O texto todo precisa estar ligado.
Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Não vai usar um elemento coesivo que introduza uma ideia diferente daquela que você quer naquele momento empregar. Se é uma conclusão, se é uma contradição, se é uma oposição, se é uma alternância, seja lá o que for. Certifique-se de que o elemento que você está usando, o elemento coesivo que você está usando, ele vai fazer sentido naquela construção que você está cuidando naquele momento. É preciso que os elementos coesivos eles sejam empregados de forma correta, de modo a ele fazer sentido dentro da sua produção textual. Resumindo, na elaboração da redação você deve evitar. Vamos ver aqui agora uma lista do que deve ser evitado na elaboração da sua redação em relação a essa competência. Ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Como eu vou evitar isso? Usando os elementos coesivos, usando os mecanismos linguísticos para promover a coesão em todo o texto. Ausência de paragrafação, texto elaborado em um único parágrafo. O texto constituído por parágrafos. Introdução, de preferência, introdução, um parágrafo, desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, conclusão, um parágrafo. Você vai obedecer mais ou menos essa estrutura, com algumas alternâncias. O fato é que o seu texto ele precisa ser construído a partir de parágrafos. Ele não pode ser construído em um único parágrafo. Ele precisa ter vários parágrafos. Emprego de conector, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais que não estabeleça relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem. Por isso é importante que vocês conheçam e saibam exatamente para que servem os conectores e em que contexto eles podem ser usados, para que você não empregue de forma equivocada um desses conectores na construção do seu texto. Repetição ou substituição inadequada de palavras, sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, artigo, sinônimo. Eu não posso repetir palavras o tempo todo, nem posso substituir por uma palavra que seja inadequada. Eu tenho que fazer uma substituição lexical que seja adequada ao que eu estou querendo dizer, ao que eu estou querendo comunicar. É indispensável o conhecimento da língua portuguesa, a leitura, o estudo das normas, das técnicas de escrita, para que eu possa fazer essa substituição lexical de forma ideal, de forma adequada. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 4 nas redações do Enem. Como nós já vimos aí nas videoaulas anteriores, nós vamos analisar agora, a leitura agora do quadro, que tem a pontuação da mais baixa até a mais alta em relação a essa competência 4 na redação do Enem. Então nós temos aqui, primeiro, 0. O aluno vai zerar se ele não articula as informações. As informações precisam ser articuladas. Se ele não articula, ele tira 0. 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária. Articula as partes do texto de forma precária. 80 pontos. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos, quando ele usa poucos elementos coesivos. 120 pontos. Articula as partes do texto de forma mediana com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, quando ele conhece um pouquinho só sobre esses recursos coesivos que podem manter o texto coeso. 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de elementos coesivos. Agora ele já tem um pouquinho de inadequações, mas tem um repertório um pouco maior de recursos coesivos para usar em seu texto. E 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de elementos coesivos. É quando todas as partes do texto estão articuladas, estão integradas e há um uso diversificado de elementos coesivos. Então, é assim que se fixa, que pontua o texto, a redação do Enem, com base nessa competência 4. E mais uma vez, nós trazemos aqui para vocês o material que foi usado para a elaboração desse slide, a apostila Redação do Enem 2020, cartilha do participante, que é disponibilizada pelo INEP e pode ser usada por vocês para um aprofundamento dos estudos desse tema. Então, até
a nossa próxima videoaula com a última competência que é cobrada, que é exigida na redação do Enem.